Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência da Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que é meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Que a consciência divina nos inspire, nos ilumine, nos dê a sabedoria para que possamos compreender com profundidade tudo aquilo que Cristo nos traz em suas cartas. Sérgio, você lê para a gente, por favor? Página 28, onde está escrito lá, nota. Às vezes as pessoas fazem... Certo. Nota, né? Então vamos lá. Às vezes, as pessoas fazem um contato poderoso com a realidade divina, que está dentro e por trás de toda a criação por meio da oração. Ela responde e sua atividade se revela num curto espaço de tempo como uma melhoria necessária dentro da vida pessoal ou nacional, e as pessoas podem exclamar: é um milagre. Mas, com o passar do tempo, o estado da consciência pessoal ou nacional voltará a reafirmar-se nas suas experiências e reproduzirá os mesmos efeitos negativos anteriores na saúde e nas atividades. Você não pode efetuar mudanças permanentes na sua vida a menos que você mude sua consciência. Portanto, as pessoas devem rezar, orar, né, e esforçar-se a todo momento para alcançar o amor incondicional. Qual é a compreensão que vocês fazem desse trecho? Dizendo que a realidade divina, né, responde às nossas preces também, né? E com relação a essa ideia sobre o amor incondicional. Posso falar? Pode. Quando as pessoas elas se concentram nas suas orações, geralmente são orações de pedidos importantes, elas elevam bastante a energia dela. Elas elevando a energia delas, elas tocam, né, a consciência crística. Elas tocando a consciência crística, elas falam que conseguem a cura, o milagre. Mas, na verdade, não é um milagre. A verdade é que dentro de nós existe a consciência crística. E quando você toca, você emana para ela a oração, você está estimulando essa energia crística dentro da pessoa que está doente. E essa energia crística é puro amor, é pura cura, é pura sabedoria. Então, ela faz a cura, né? O rearranjo das células que estão alteradas e acontece a cura. Quando você
você obteve a cura, todo mundo parou de rezar de orar, né, de fazer as orações naquela elevação crística que eles tinham uma meta, e eles alcançaram aquela meta. A partir do momento que alcançaram aquela meta, a energia caiu de novo, voltou no dia a dia. E o nosso dia a dia, as energias, elas são muito alteradas, de vai para cima, vai para baixo, vai para cima, volta para baixo. Então, você não tem uma constante energia crística sendo expressada. Na verdade, todos nós somos capazes de manter essa energia equilibrada. Você precisa viver no seu aqui e agora. Você sempre tem que estar conectado com o seu coração e no aqui e agora, presente. Todas as vezes que você levanta, peça essa presença de viver no aqui e agora, porque quando você vive o aqui e agora, no seu dia a dia, prestando atenção, por exemplo, a dona de casa que lava a louça, arruma a casa, vai prestando atenção na energia que o seu corpo faz para aquela limpeza, vai agradecendo, vai pedindo a presença dele com você. Parece uma bobagem, mas não é uma bobagem. É o treinamento de que nós possamos fazer a nossa energia crística se manifestar. Eu tenho que falar com ela, eu tenho que exercitá-la. Em relação à oração que fez milagre, eles se concentraram naquele aqui agora, naquela oração e conseguiram a cura. Então, para que não aconteça a doença, nós temos que exercitar essa energia todos os dias, falando com Deus, falando com o Cristo, falando com o anjo da guarda, com quem vocês acreditam, mas seja o aqui e agora. E essa energia, ela é elevada, ela é estimulada nas suas células do seu corpo e ela nunca vai ficar doente. É dessa forma que a gente tem que considerar. Muito bem. Muito bem. Continuamos. Vamos. Só um minuto só. Mas ele também diz que a nossa consciência, né? Para a gente, ele diz aqui no final, você não pode efetuar mudanças permanentes na sua vida a menos que você mude a sua consciência. A gente tem que estar com a nossa consciência aceitando a existência da consciência divina, a força do nosso pensamento, os nossos sentimentos, porque são eles que realizam um milagre da nossa cura, da mudança da nossa vida, tiram os perrengues que a gente passa pela vida, né? Que também nos ensinam. Então, há necessidade dessa mudança de consciência, dessa disposição para a mudança da consciência. Saber, como a gente vai ver mais para frente, sobre esquema mental, esquema padrão emocional, que a gente precisa começar a mudar os nossos pensamentos de forma a tirar crenças que limitam o nosso crescimento, o nosso pensamento e o nosso sentimento. Verdade. Alguém mais? Algum comentário? Seguimos. Vamos lá. No século XX, as habilidades mentais do ser humano deixaram para trás o seu desenvolvimento espiritual. Os cientistas pensaram que poderiam explicar as origens da criação atribuindo-as apenas à causalidade. Como resultado direto disso, as pessoas abandonaram a moralidade e começaram a dar atenção completamente à própria vontade. Puseram em marcha uma nova ameaça no mundo, uma vez que começaram a criar uma nova forma de consciência egóica mundial, diretamente oposta à natureza do divino amor incondicional. A consciência humana bloqueou o fluxo do divino. Observe bem.
A imaginação mórbida de algumas pessoas, que seria limitada localmente a um século, agora se tornou uma infecção mental contagiosa, glorificada na literatura, no cinema e no teatro, espalhando-se pelo mundo todo, criando uma consciência humana global similar à delas mesmas, expressada nos excessos sexuais, violência e perversões. Esta infecção mental primeiro se manifesta como formas egocêntricas de viver e na criação de engenhos tecnológicos que têm gerado sérios distúrbios na saúde, mudanças climáticas, diminuição de safras, degradação do meio ambiente, extinção de seres vivos e o massacre de populações inteiras de seres humanos. A infecção mental se manifesta na personalidade humana como um comportamento desviado e destrutivo, com o consumo de drogas, com excessos abomináveis de crueldade e depravação, operações mafiosas e excessos sexuais. Deste modo, um círculo vicioso de atividades malignas e de perversão de pensamentos e atos está sendo criado pelos magnatas do entretenimento e da mídia. O propósito disto é captar o interesse pessoal de um público egocêntrico. Sua tela de TV e o cinema se tornaram a nova Bíblia do comportamento humano. A Isabel quer fazer. Esse parágrafo, gente, eu acho muito importante vocês esclarecerem. Porque, assim, eu reli, e com as explicações de vocês, que eu comecei a entender, porque para mim, foi complicado entender que as ações atuais é que mudou o clima, mudou essas mudanças, né? Diminuição de safras, não é isso? Não é, eu acho muito importante vocês explicarem isso, porque eu li isso aqui várias vezes e custei a entender, mas como assim? Né? Que é a tal da energia. A gente ainda não está acostumada com saber que nós somos energia, né? E que tudo gira em volta dessa energia. Vladimir. Eu acho que a explicação para esse parágrafo aqui, Isabel, está nessa. Observe bem, a imaginação mórbida de algumas pessoas, que seria limitada localmente a um século, agora se tornou uma infecção contagiosa, glorificada na literatura, cinema e teatro, televisão e espalhando-se. Antigamente, acontecia um fato, sei lá, a gente pode ver agora o noticiário, o Jornal Nacional noticia atropelamento em Chiririca da Serra. Uma carroça atropelou uma pessoa e ela noticia isso. Antigamente, a gente ficava sabendo as coisas locais. E aí era de boca em boca, ou de um jornal, mas tudo acabava, todo mundo focava o pensamento naquilo, mas já passava rápido e ia embora. Hoje, só por um exemplo, né? Um chinês lá numa montanha da China, ele joga um cabrito da montanha para baixo, para dentro de um rio. E alguém filmou aquilo. Todo mundo vai entrar na internet, nos jornais, e todo mundo vai começar a pensar naquele fato do chinês jogando o cabrito na água. E aí, todo esse monte de pensamento e sentimento acaba criando esses vírus, esse mal que acaba acontecendo e generaliza, né? O que era localizado antes, né? Ficava sabendo, e você viu lá o chinês jogou a cabrita dentro do rio lá, e jogou para dar um banho na cabrita, mas
Hoje a gente vê ele jogar, já vê, já todo mundo muda e todo mundo já tem um pensamento ruim a respeito do chinês e do cabrito, né? E viraliza. Eu acho que está aí a explicação para esse parágrafo. Rodrigues, quer falar? É, mas então, aí disso aí é que vem as energias negativas que gera, né? Eu acho que o principal é esse, de Sim. gerar modificações climáticas, quer dizer, vem da energia negativa, não é isso? Ou então todo mundo, né, que fica, pô, não chove, não chove, não chove, precisava chover, precisava chover, precisava chover. Aí chove, chove. Antes tinha, a gente sabia da seca no Nordeste quando vinha uma música do Nordeste, né? A gente sentia pouco aquela coisa da seca no Nordeste. Hoje, o pessoal passa no Globo Repórter, passa no Globo Rural, passa no Jornal Nacional, em todo lugar, então todo mundo fica pensando em seca, precisava chover, precisava chover, precisava chover, o fenômeno da chuva vem, né? Ou ao contrário, nossa, como chove, nossa, só chovendo, precisava, todo mundo pensando desse jeito, vai mudando também o padrão climático, né? As pessoas precisam compreender, a consciência precisa se expandir, porque elas precisam entender que o pensamento, o sentimento e a fala, ela cocria, ela cria energia desqualificada, ela cria doença, ela cria pobreza, ela cria tsunamis, ela cria várias coisas. Você é criador da sua própria vida. Então, você precisa, se você quiser passar no vestibular, você tem que se dedicar muito. Você tem que estudar, sentar e se dedicar. E na vida, a mesma coisa. Se eu quero ter abundância, prosperidade, eu tenho que ter bons sentimentos, bons pensamentos. Digamos assim, o nosso governo, com indivíduos corruptos como tem, ele é um espelho da nossa população. A nossa população precisa compreender que ela precisa parar de reclamar, ela precisa agradecer mais o que tem. Nós precisamos ser mais gratos pela vida, para que essa energia ela aumente, que ela seja uma energia de, digamos assim, de prosperidade, de abundância, e não ficar xingando os políticos. Nós temos que orar por eles. Eles também são seres humanos. E dessa forma, nós vamos conseguindo mudar a nossa consciência. A gente não esquecer que o nosso pensamento, o nosso sentimento e a nossa fala, ela expressa aquilo que eu vou criar para mim. Não só para mim, como para o outro. Como diz o Vladimir, se toda uma cidade ficar assistindo aquelas notícias de guerra, de crime o dia inteiro, você vai estar alimentando essa energia negativa em você. Isso você pensa, você fica com medo. E esse medo, ele atrai isso para o teu bairro, para a tua casa, para a tua vida. Na rua que você vai sair, então, você vai ser assaltada, essa energia atrai aquela coisa ruim que você está alimentando na sua mente, através, por exemplo, de um programa de mídia que você está assistindo. Nós temos que alimentar a nossa mente, o nosso espírito, com coisas positivas, com coisas boas, alegres, e sermos muito gratas pela vida. Rodrigues, quer falar? Aham. Bom, eu me fiz essa pergunta que a Isabel fez, eu me fiz durante algum tempo, né, quando eu estava lendo as cartas. Porque Cristo, é, nesse parágrafo aqui, ele contemporaniza, né, o momento que nós estamos, né? E para trás disso, né? E antes disso, como é que eram essas questões, né? Eu fiz isso várias vezes. Isso já foi até pauta de debate nas reuniões aqui, né, nossas. E aí, essas cartas, Isabel, elas foram escritas no ano 2000, né? Quando elas foram manifestadas, né? Para o canal. E Cristo diz, bem no início da carta, onde ele diz assim, que
eu vim para retificar as interpretações errôneas dos meus ensinamentos quando, conhecido como Jesus, estive na Palestina há mais de 2000 anos. Então, ele explica qual é o propósito da carta, né? A carta é para explicar, esclarecer sobre os ensinamentos na época da Palestina, né? E se você, ele ainda diz assim, se você buscar estudar essas cartas, você pode se tornar um mestre, né? Aí ele, na página 26, ele entra no seguinte, ó, propósito destas cartas. Aí ele vai, eu estou aqui contextualizando o assunto para poder ajudar, né? Ajudá-la nessa interpretação. O propósito das cartas é trazer iluminação, né, em geral, e capacitar a pessoa, né, o indivíduo, a humanidade, a construir uma nova consciência durante os próximos 2000 anos. Olha só, ele diz que a carta vai esclarecer o assunto que ele expressou na Palestina 2000 anos atrás. Aí se passaram 2000 anos e agora, de 2000 para os próximos 2000 anos, é a oportunidade da humanidade passar por esse processo de consciência, certo? Aí ele vai explicar o seguinte. Ele diz aqui, observe bem que a evolução espiritual, ó, a evolução espiritual da consciência humana é o que traz a evolução mental e física em sua vida pessoal e global. Ou seja, o que nós pensamos, o produto da nossa consciência, ele vai afetar a minha vida pessoal e a vida global. Todo o planeta é afetado por isso, certo? E aí ele vai dizendo aí, ó, ele vai contextualizando, ó. Can- é, Conforme a humanidade página 27, conforme a humanidade vem desenvolvendo a sua capacidade para o amor fraternal, a vida tem se tornado mais confortável. E aí ele vai dizendo, né, que as igrejas tinham movimentos religiosos, de orações, de campanhas, né, que duravam até 24 horas de contato em busca do contato com o Criador, né, com o Pai. Isso aconteceu até agora, isso aconteceu no século XIX, está aqui, ó, século XIX. Isso está no parágrafo, está por aqui. Não lembro agora onde é que está. Beleza. É o seguinte, Aí na página 28, ele diz uma coisa muito importante, ó. É isto. Ele vai explicar agora o cerne, né? O cerne do poder de tudo isso. A consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida e experiência pessoal. Ponto. É a consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal. Segundo, no seu subconsciente há uma carga de lembranças que estão impregnadas e ocultas de traumas e emoções de vidas anteriores que podem irromper e afetar a sua consciência atual. Então, nós estamos ainda à mercê de interferências do subconsciente, de lembranças do subconsciente. E terceiro, mesmo que você faça uma oração e que manifeste uma resposta imediata, que ele chama aqui de milagre, né, no parágrafo da nota aí embaixo, onde a gente começou a leitura, isso não quer dizer nada, porque isso pode durar só um tempinho. Daqui a pouco você esquece, o milagre passou, todo mundo se acostumou, volta tudo ao anterior, tá? E aí ele diz uma coisa que eu não tinha observado. As leis universais da existência se relacionam somente às atividades da consciência. E essas leis estão na página 49, né? E são exatas e indesviáveis, não são prêmios ou castigos de Deus. E aí ele entra na leitura, né? Aí agora ele entra no século XX, ó. Até aqui, Isabel, até a página 26, ele estava no século XIX. Ele começou na carta lá na Palestina e até a página 27 ele estava no século XIX. Agora ele vai entrar no século XX. E aí ele vai explicar que a televisão, ou seja, que a mídia, né, que o universo midiático, que ele chama aqui de besta, né,
está interferindo na consciência, na mentalidade contemporânea. É isso que ele está dizendo aqui. E essa interferência, ela vai provocar uma imaginação mórbida, né, de algumas pessoas, que seria limitada localmente a um século, agora se torna infecção mental contagiosa, glorificada na literatura, cinema e teatro, espalhando-se pelo mundo todo. Então, ele está dizendo agora que o que era restrito a uma coisa local se expandiu, né? Explodiu. Por quê? Porque a mídia está em todo canto hoje, né? Aliás, ele está em todo celular, né? E aí, por isso que ele vai explicar essas questões todas, e aí na página 30 ele diz: observe o quê? Que é importante aí? Não, desculpa, né? Você está no parágrafo, observe bem, né? Então, é aqui que eu entendo, né? É minha opinião aqui, eu entendo que ele está explicando aqui que no século XX, a besta é que está atrapalhando, né? Ela está interferindo nas pessoas que não têm essa consciência. E ele falou lá na Palestina, que ninguém entendeu, né? Que ela começou a se manifestar no século XIX, mas no século XX houve um problema aí, né? A mídia apareceu e está novamente interferindo pesadamente na consciência das pessoas, né? Pode falar, Vladimir. Não, não, passou. Então, para mim, ele só está contextualizando, né, uma realidade que está na cara né? Está muito na cara mesmo. Só quando o Rodrigues chama a atenção para a besta, e que Jesus fala que é essa exploração da mídia como um todo É, acabou se tornando uma besta mesmo, que contamina todo mundo e que leva toda essa imaginação para todo mundo, né? Essa imaginação mórbida para todo mundo. E é difícil, né? Você está assistindo a televisão, está lá ligando, você assistiu, está vendo o Jornal Nacional, e está dando uma notícia econômica, ela sem problema nenhum de tragédia, nada. De repente entra uma notícia e fala, e foi atropelado, e mostra o cara sendo atropelado no meio da rua, aquela coisa violenta que te choca, que leva um pensamento mórbido, né? Leva um pensamento mórbido. Agora, milhões de pessoas levando esse mesmo pensamento mórbido, vai e volta, potencializa, né? potencializa. A coisa que eu acho mais, assim, o exemplo mais claro disso é esses programas, reality shows, né? Que, principalmente esse Big Brother, a Fazenda, que agora se não tiver briga, se não tiver intriga, se não Não tem tiver graça. desavença, se não tiver palavreado, se não tiver sexo, se não tiver nada disso, o programa não faz sucesso. E aí Não você tem vê essas ibope, né? discussões, né? Você vê essas discussões, essas brigas, e as pessoas ficam torcendo, né? Ela escolhe um candidato e vai torcer por esse candidato até o final. E por causa disso, a mente dela odeia os outros. E quem torcer contra ela também será odiado. É isso que ele chama de imaginação mórbida, né? Por quê? Porque Cristo prega a lei do amor. E a televisão prega justamente o oposto. É olho por olho, é dente por dente, né? É vingança, é autossuficiência e por aí vai. Relações desonestas. Isso. É É isso mesmo. corrupção, né? É bandidagem. Menina, é tanta coisa. Nossa. Então, gente, eu entendo assim que porque quando se fala em besta, nas religiões geralmente eles denominam como se fosse o diabo, um ser, né? Então, essa besta que se refere é propriamente a junção dos pensamentos negativos, das atitudes negativas, maldosas, né? Que é a besta que acaba como resultado tudo de ruim, né? É isso? É, Porque tudo é energia, né?
sim, Próprio Deus, quando as pessoas falam em Deus, imaginam, né, um barbudo sentado lá no reino, no céu, lá longe. Mas Cristo explica nas cartas que é uma energia, né, é uma consciência. E essa besta, essa energia negativa, se torna uma consciência negativa. E essa consciência, ela faz parte desse coletivo. Então, o que a gente pode fazer é começar por nós, né? É borrifar energias, borrifar consciências, palavras, atitudes, sentimentos amorosos, para poder dissipar essa consciência negativa, né? E essa coisa da mídia, ela é praticamente que desde o início, né? Toda novela só é legal se tiver lá o bandido, né? O mocinho, a mocinha, a história de amor, a intriga, a violência, é só assim, né? E não só novela, mas filme. E a gente acaba trazendo isso para a nossa vida. Porque se é legal aquilo que a gente está vendo na televisão, deve ser legal na minha vida também, né? Então aquela traição, aquela coisa escondida, aquela paixão, aquela violência, acaba invadindo a vida das pessoas. E as pessoas de volta alimentam novamente essa energia negativa, né? Então se torna um círculo vicioso, se torna uma infecção e vai passando de uma mente para outra, né? Uma mente inocente para outra. Agora que a gente está consciente disso, a gente pode se libertar disso. Fala, Vladimir. concordando com você. E mais ainda, né? As religiões nunca tiveram tanto acesso à mídia como tem hoje, né? Ou tanta, né? Tem canal de televisão, rádio, um monte de rádio, um monte. E eles pregam a Bíblia, mas também pregam a forma é uma forma de arrecadar dinheiro, né? A gente vê alguns programas de televisão que o cara pede na cara dura. Olha, ligue, ele fica falando e fica passando embaixo lá, né? Ah, deposite dinheiro na conta, no número tal, não sei o que lá. É como se fosse uma concorrência entre as igrejas para quem capta mais, quem cresce mais, do ponto de vista de, de poder econômico, né? Não de poder da religião. E aí, a mensagem que eles trazem é a mensagem da Bíblia, né? Que aqui, para quem lê Cartas de Cristo, para nós, ó, já é uma linguagem, eu vou chamar de ultrapassada, sem querer fazer nenhuma crítica em relação à Bíblia, né? A gente está recebendo um ensinamento novo daquele que é o motivo do Novo Testamento, que é o ator principal do Novo Testamento, está recebendo dele diretamente a instrução agora, né? Mas as religiões ficam na televisão debatendo ou falando daquilo do Evangelho, né? Daquilo que Cristo nasceu, como ele mesmo que fala, né? As pessoas ficam pensando em coisas de 10 mil, que foi dito por um profeta há 10 mil, 15 mil Debatendo a anos atrás, história, debatendo a debatendo história. a história, quando na realidade, e aí, eu não gosto de ficar falando isso, porque dá a impressão que a gente está falando, mas Cartas de Cristo é diferente, Cartas de Cristo. Mas Cartas de Cristo vem fazer o quê? Como é que a gente age para se desenvolver espiritualmente? Mente e coração. Preste atenção no seu ego, mente e coração, né? E aí, o que vem daí, né? O perdão, a caridade, etc, 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 né? Mas primeiro, a ti mesmo, domina a ti mesmo, conhece a ti mesmo. Ó, para mim, a besta, conforme o parágrafo seguinte aí, né, que o Sérgio vai ler, ele diz que a besta está invadindo, esta é a besta invadindo seus territórios, né, e alimentando um miasma de bestialidade. Então, para mim, a besta é o sistema midiático como um todo, Sim, sem dúvida. entendeu? Ele deixa E, bem e, claro, esta besta, e o né? produto da besta é a infecção, né, que ele está lá no início do Observe Bem, né? Imaginação mórbida Infecção e tal, tal, mental tal. contagiosa. Isso. Esse é o Observe bem. produto da besta, né? Que é o miasma da bestialidade. Isso mesmo.
Hum, Exatamente. É a exploração da mídia. É isso. Ela toma para si a atenção das pessoas, né? Desvia da consciência divina, traz para alimenta o ego e aí pronto, dá certinho, né? Tudo isso é para ganhar dinheiro, para vender produto, para fazer É, parecer interessante. É uma ambição desmedida, é um egoísmo desmedido, né? é. Numa grande escala, porque eu vou lá e faço um drama, faço tragédia, todo mundo, eles sabem que todo mundo vai ver a tragédia, ele aproveita e coloca lá, e use os lençóis da Santidade, vende coisa pura, coisa bonita, talvez, através que chamou a atenção de todo mundo para vir ver a tragédia, todo mundo vê a tragédia, abre um lençol, abre um espaço, vem lá um cara e vende alguma coisa, uma Coca-Cola, né? Vende uma Coca-Cola, do jeito mais inocente possível. Uma coisa confortável, uma coisa que dá prazer, né? Isso. Que te É, tira desse estresse. é isso mesmo. É. Mostra o desconforto para vender, né? O que é É. agradável depois. Aqui no início das cartas, né? Cristo, ele já prepara o leitor, né? Na verdade, ele já quebrou aqui dezenas de paradigmas, né? Porque ele já esclarece de cara aqui 2.000 anos de história, né? Dois Uhum. mil anos de história. E já começa preparando o cara para mais 2.000 anos. Então, é assim, é fenomenal, né? É inexplicável, é indescritível o que Cristo é, está, está propondo, né? Fazer com os indivíduos, né? Da consciência universal, né? E olha que, né, a gente fala, né, em relação às religiões, na página 28, na segunda nota lá, quando ele fala, no seu subconsciente você traz fortemente impregnadas, ainda que ocultas, de, ou de traumas de Traumas suas e emoções. vidas anteriores que podem Isso. irromper e afetar sua consciência atual. Ele derruba a tese de que morreu e fica lá para o É, paraíso. Ele fala, eu sou reencarnacionista. Está aqui, ó. Você vai morrer, vai reencarnar, vai morrer, vai reencarnar, até que você saia da roda da reencarnação, né? Isso por si só, ele derruba aqui a parábola do rico e do Lázaro, não é isso, Sérgio? isso, é, É, é é. isso mesmo. Então, só esse parágrafo já desestrutura, já te coloca numa outra visão das religiões, né? Falando, não, se eu reencarno, eu não vou, não, que eu morrer, eu vou parar aí, eu vou morrer, eu vou ficar lá esperando quando todo mundo não, vai nada, é agora. E você tem que trabalhar em vida para conseguir evoluir espiritualmente, né? Na vida na Terra para evoluir espiritualmente para outros portais de desenvolvimento espiritual, né? Uhum. Eu queria falar uma coisinha da televisão que a gente estava comentando ali. Uma coisa interessante de a gente observar é que a televisão ela não é de todo ruim, né? Mas é que eu acho que 80, 90% do que passa são as notícias ruins, né? Então tem muita coisa boa acontecendo no mundo, mas eles não divulgam, porque não sei, porque parece que não chama atenção, Não dá ibope. não não dá ibope, não causa aquele impacto como causa a notícia ruim. Então, a gente deveria talvez focar um pouco mais em divulgar coisas boas, né? E ao mesmo tempo que aqui também ele fala, naquele parágrafo do Observe Bem, sobre a literatura, o cinema e o teatro. Então, eu penso que aqui ele quis nos dizer para que a gente escolha uma literatura boa para ler, um cinema, um filme bom para assistir, né? Uma peça de teatro que edifique a nossa alma, né? Que edifique nosso pensamento, porque se a gente vai lá assistir um filme violento, né, só vai ficar na nossa mente, na nossa energia, o lado violento. Então, eu penso que ele também está dando uma dica pessoal, assim. À medida que a gente vai mudando a nossa vibração, a nossa energia, o nosso pensamento para o lado bom,
a gente vai contaminando o nosso redor, né? As pessoas que Sem dúvida. estão conosco, que a gente vai contar. Eu vi um filme assim, eu vi um livro bom, que a gente também pode indicar para alguém, né? E aumentando aquela sensação boa, aquela coisa boa que te trouxe quando você. Rose, o problema realmente não é na TV. A TV é só um veículo, né? Eu acho O que ela é o problema é o mais sistema, né? visto, né? É a besta. O problema é a besta, É. tá? A Ele TV eu diz acho que ela aqui, é a ó. mais difundida, né? Isso, ele diz assim, ó. Observe bem, ó, a imaginação mórbida de algumas pessoas que seriam limitadas localmente a século. Então, assim, esse sistema alimenta a imaginação, mas a imaginação é a base da consciência universal, né? Ela cria a partir da consciência da imaginação, certo? E está Sim, na mente. Então, ele diz, inclusive, aqui mais na frente, que, eu acho que é aqui que ele fala, que os magnatas, né? Os magnatas da mídia, né? Tudo que eles projetam é para controlar o espectador, o telespectador. Então, esse é o problema, tá? Se você pegar a sua TV e colocar lá os canais do YouTube nas cartas de Cristo, nas leituras das cartas, isso aí é uma coisa. Mas me diga quantas pessoas fazem isso no planeta Terra, né? sim. Uhum. Não dá dinheiro, né? Não dá Ibope, não dá o Entendeu? retorno que os. É. Então essa é a questão, né? É que Uhum. o sistema ele é projetado para controlar as A mentes fracas, massa. que É não têm a isso mesmo. consciência. É isso mesmo. A gente assiste uma novela e tem lá uma cena qualquer que traria uma influência negativa para você. Filtra, não assimile aquilo. É. A gente tem consciência já para perceber, para falar, isso é bom, isso não é bom para minha cabeça, para minha consciência. Não vou fazer isso. Você pega uma novela da Globo, por exemplo, aí ela mostra uma cena num barraco de favela. O barraco da favela tem 3 dormitórios, uma suíte, sala de 7x7, uma cozinha num barraco, né? Numa comunidade. Aí você fala assim, puxa vida, eu não moro numa favela, eu moro num bairro aqui de São Paulo, e aí você começa assim, primeiro, se revoltar com a sua vida, né, que você não tem nada, você trabalha que nem um louco e tem pouco do que um cara que mora na favela, que é um cara pobre e tem uma casa bem melhor que a tua, e, sabe, começa a distorcer toda. A gente não deve se contaminar, deve se filtrar, falar, opa, peraí, não é assim não, eu não quero morar na favela, né, para ter não é assim, né? Vamos ler de novo aí, Sérgio, e se observe bem aí, né? Para reforçar bem aí, né? Boa, O boa, debate, boa. porque o texto agora vai ficar bem claro. Vamos ver, Sem Isabela, dúvida. aí? Vai ficar bem claro agora? Pode É, ir, Sérgio. observe bem, a imaginação mórbida de algumas pessoas, que seria limitada localmente a um século, agora se tornou uma infecção mental contagiosa, glorificada na literatura, cinema e teatro, espalhando-se pelo mundo todo, criando uma consciência humana global similar à delas mesmas, expressada nos excessos sexuais, violência e perversões. Esta infecção mental, primeiro, se manifesta como formas egocêntricas de viver e na criação de engenhos tecnológicos, que têm gerado sérios distúrbios na saúde, mudanças climáticas, diminuição de safras, degradação do meio ambiente, extinção de seres vivos e o massacre de populações inteiras de seres humanos. A infecção mental se manifesta na personalidade humana como um comportamento desviado e destrutivo, com o consumo de drogas, com excessos abomináveis de crueldade e depravação, operações mafiosas e excessos sexuais.
Deste modo, um círculo vicioso de atividades malignas e de perversão de pensamentos e atos está sendo criado pelos magnatas do entretenimento e da mídia. O propósito disto é capturar o interesse pessoal de um público egocêntrico. Aí, ó. Ficou claro agora, né? E só fazer uma observação. Isabel, olha aqui a importância da sua pergunta. Né? Você fez uma pergunta, não entendi, queria que me esclarecesse, aí todo mundo entrou na discussão, todo mundo discutiu e todo mundo... E eu gostaria de chamar a atenção, porque às vezes a pessoa fala, eu não vou fazer uma pergunta, é muito ingênua a minha pergunta, né? Não existe pergunta mal feita, nem pergunta, não existe. Existe resposta mal dada, claro, né? Às vezes a pessoa dá uma resposta que não condiz com a verdade, mas a pergunta é sempre muito bem-vinda. Ajuda todo mundo a pensar, todo mundo, né? A rever pensamento e tal. É bem importante. Aliás, eu só falei isso para poder agradecer a sua pergunta, a sua questão. E também, eu pensando aqui depois disso tudo, como todas as coisas que se inventaram, né, no mundo servem para o bem e para o mal, a tecnologia é tudo também a consciência da pessoa de querer ouvir só o bem e deixar o mal, né? Como, por exemplo, quando inventaram o avião, jamais pensaram que ia virar um instrumento de guerra. E, no entanto, como é que Uma fala, um arma aparelho, poderosa. uma arma poderosa tanto para o bem, porque nos leva para todo lado do mundo, né? Mas serve como uma arma perigosa, como jogar bomba. Então, assim, a tecnologia, como, por exemplo, a nós aqui agora no celular, estamos podendo fazer isso, né? Aproveitando a tecnologia para o bem, enquanto quem quiser seguir o bem vai ouvir e vai estar nesse caminho. Quem não quiser, fazer o quê, né? Aí a Eu, consciência é quem manda. e aí eu volto lá na página 28, né? Sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida e experiência pessoal. É sua consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal, né? E aqui no último parágrafo ele diz, né, o propósito disto é capturar o interesse pessoal de um público egocêntrico. Se você é egocêntrico, você vai tá se entregando ali, né? Vai fazer É. parte daquele círculo. A besta é para isso mesmo, né? É o propósito dela. É. Gente, e hoje a explicação eu achei muito boa, porque vocês fizeram uma cronologia, né? Como o Rodrigues pegou lá e foi fazendo uma cronologia, amarrando os pontos, né? Dando uma sequência muito, muito boa, muito didática até. Foi muito bom. Obrigada. Legal. Agora eu vou ler esse outro parágrafo que define bem, né, o que nós estamos lendo. Só um pouquinho, deixa eu tirar essa gata daqui, que ela fica em cima aqui de mim, ó, e ela pisa em cima do livro. Eu estava até aqui pensando, viu, Isabel, e lembrando aqui da Valéria, né? A Valéria já faz isso, né? Ela já testemunhou aqui várias vezes isso. Você pega um paciente, né? Ela faz isso, que ela já testemunhou aqui, né? A Valéria. Você pegar um paciente agora, você vai lembrar disso aqui. Inevitavelmente você vai lembrar disso aqui. Você sabe que seu paciente vem de resultados, né? Consequências ele vem com resultados de algumas ações que ele fez, né? Em situações anteriores, né? Então, tá aqui, ó. Miasma, ele está envolvido no miasma bestial, cheio de problemas. E ele ainda diz mais aqui, né? Que os engenhos
tecnológicos têm gerado distúrbios na saúde, mudanças climáticas, diminuição de safras, né? E é verdade, a tecnologia é bom. Hoje eu entendo que não. Hoje eu entendo que não, né? Embora facilite muito a vida das pessoas, mas o que está ali, o que a matéria-prima da tecnologia, ela tem afetado diversos ambientes, né? Biomas, tá? Mineral, vegetal, animal, tem afetado tudo, né? E tá aí a prova. Cristo nas cartas já estava alertando sobre isso, né? Mas enfim, né? Muitos adolescentes aí apegados a redes sociais, né? E, sei lá, uma loucura isso, né? Enfim, problemas diversos aí de saúde e psicológica, né? De nível psicológico. Então, até para os médicos e clínicos, né? As cartas ajudam aí, né? Dá um bom subsídio, né? Vamos ler o outro parágrafo? Sua tela de TV e o cinema se tornaram a nova Bíblia do comportamento humano. Tragédias pessoais desconhecidas para a humanidade há 100 anos se tornaram abundantes e as pessoas têm medo de andar nas ruas. Famílias estão presas atrás de muros altos. Os problemas familiares e sociais se expõem frequentemente em debates públicos, e assim a história da miséria humana se perpetua. Esta é a besta invadindo seus territórios e alimentando um miasma de bestialidade nas mentes inocentes. Eu achei interessante essa frase, né? E assim a história da miséria humana se perpetua. O que Cristo está expondo nas cartas é que a, a humanidade não tem uma vida miserável, né? Ele não tem. Porque se ela soubesse a sua fonte do ser, né? De onde ela é, da origem, ela não seria, se sentiria miserável. Então, a besta faz mal, ó, o tanto que a besta prejudica, né? O indivíduo, né? Ele tira essa consciência, afasta a pessoa dessa consciência de que ele é um ser, né, superior, tá ligado, né, com todos os outros, enfim. É incrível isso. Tô saindo, viu, pessoal? Foi muito bom. Para mim foi muito boa essa reunião de hoje, foi bem legal. Uma boa noite a todos aí e bom fim de semana. Para Não você esqueça, também, ó, Vladimir. não esquece de segunda-feira tem minha live lá, hein? Boa. Tchau, tchau. Boa noite, Vladimir. Boa noite, boa noite. Então, o que Cristo quer é que o esplendor da humanidade se manifeste, né, se perpetue, e não a miséria. É o oposto, né? Exatamente. Continuamos lendo, Roberto? Vamos Você mais é um o pouquinho? administrador aí. Vamos mais um pouco aqui. É 1 hora, Roberto, é 1 hora e meia o vídeo. É 1 hora e pouquinho, porque senão, como a gente está gravando, né, para o YouTube, senão fica cansativo pro pessoal. Acho que a gente pode ir até a página 30, onde está lá Observe Bem, importante. E aí a Beleza. gente dá continuidade aí na segunda-feira, né? Ok. Isso será perpetuado até que o meu conhecimento crístico seja reconhecido, aceito e vivido pela maioria das pessoas na Terra. Este conhecimento irá mostrar a vocês como voltar ao verdadeiro caminho da vida, a fim de começar a criar o tipo de vida que vocês realmente desejam. Porque eu sou o amor incondicional. Eu digo a verdade, intuída por muitas mentes espiritualizadas.
mas ainda rejeitada por aqueles que são espiritualmente cegos. Estas palavras não são ditas para ameaçar ou castigar você, mas para alertá-lo para a fonte dos inqualificáveis horrores que diariamente enchem seus jornais e aparelhos de TV. Deixa eu fazer É a... uma observação aqui, só um instantinho, Sérgio. O Rodrigues falou sobre os pacientes, né, que a Valéria vê. Na maioria das vezes, isso a gente já comentou também em outras reuniões, quando a gente vai num hospital e tem uma televisão no quarto, se você for naquele horário, né, aquele noticiário sanguinolento, tá todo mundo assistindo. E não é porque está assistindo lá, é porque já assistia em casa. Então pede para colocar lá também. É. Então se a gente fizer uma associação aí, né, pessoas que adoecem assistem coisas adoecedoras. Se a gente se ligar nas energias, né, de tensão, de estresse, de medo, porque assim, queira ou não queira, né? Se você vê um vídeo lá, o ladrão está assaltando o carro lá. Você tem carro, sai na rua, você automaticamente pensa naquele vídeo que você viu, aquela imagem. Você pode estar atraindo, né, para você um assalto. O bandido vai fazer comigo o que fizeram com outras pessoas. Ou vai fazer com meu filho, que saiu na rua lá de carro. E isso cria, né, esse miasma, cria essa substância, essa energia, ela começa a se plasmar. Sendo assim, a pessoa vai entrar num processo adoecedor também. Fisicamente, ela vai acabar adoecendo. Porque essa energia baixa, né, densa, ela vai mexer com as nossas células, com as energias do nosso corpo. E o processo adoecedor pode acabar acontecendo. Então vamos evitar isso, né? Quando vier um pensamento negativo, substitua esse pensamento por um pensamento mais elevado, uma coisa mais agradável, uma oração, né? Pensa no Cristo, em Nossa Senhora, no santo que você gosta, mas traga uma energia positiva para quando surgir por um acaso essa energia negativa, esse pensamento negativo. Porque os pensamentos nem sempre eles nascem de dentro da nossa mente. Eles estão aqui fora, assim como as transmissões, né, de rádio e televisão, de celular, estão em volta de nós, a gente só não vê. Às vezes, na maioria das vezes, não percebe, mas elas estão aí. E se a gente permitir, a gente faz contato, faz, né, uma ligação com essa frequência. Se fizer, desfaça. Tá bem? Eu queria só adicionar uma coisa aqui que a Isabel falou aí, e realmente foi o que eu quis fazer, né? Eu fiz uma cronologia, né, da, da encarnação de Jesus, né, na época da Palestina. Mas o propósito de Jesus, eu entendo que o propósito de Jesus na encarnação, Isabel, era para consertar o que tinha acontecido antes, tá? Então, antes de Jesus, a encarnação foi para isso. Ele queria mudar a consciência das pessoas daquela época ali, entendeu? Mas ele não teve o sucesso, né? Então, assim, de Jesus para trás, né? Vamos dizer assim, a ferramenta, né? Foi Jesus. A ferramenta era Jesus. Só que eles não entenderam, né? Então ele veio agora, no século XX, né? Em 2000, preparou a canal, né? Para revelar as cartas, entendeu? Só para explicar que a cronologia ela continua, né? De Jesus para trás, ela também teve seu efeito, né? Ô, Rodrigues, que me veio aqui agora foi assim, então o tempo é contado AC antes de Cristo e depois de Cristo, né? Agora vai ser DC2, depois de Cristo 2. Agora vai ser depois das cartas. Foi boa, foi boa. Vamos dizer que é um upgrade, né?
Vamos É, ver se dá certo, né, gente? Temos, ó, vamos botar nosso pensamento positivo aí, Não, né, para não, espalhar, mundo fora. Isso não vai mesmo. dar certo, sabe por quê? Porque na época de Jesus, na Palestina, né? Na época da Palestina, as pessoas não tinham acesso intelectual, né? Não tinham uma vida contemporânea tão, tão exposta como nós temos hoje, né? Então, assim, ele diz nas cartas que esse momento que nós estamos passando agora, ou seja, esses 2000 anos, né? Que a carta tem esse prazo aí, né? Há um prazo que ele determinou aí, né? É o tempo em que as pessoas estão assim, ó, facilitadas, né? Estão mais sensíveis, lógico, né? Ele sabe, né? Ele sabe, mas realmente, né? Veja só, nossas reuniões aqui tem média de 10 pessoas, né? É isso, Roberto? 10, 15 pessoas, né? Por aí, sim. Então, mas o grupo tem muito mais, né? O grupo tem muito mais. Não, Quantas não. pessoas não se reúnem em torno desse assunto, as cartas de Cristo? Quantos grupos não se reúnem, né? Uhum. Então, realmente é um tempo de expansão, né? Da consciência universal. Isso aí eu não tenho dúvida, não. A gente está no começo, mas é progressivo, né? É. Por favor, Sérgio. é apenas o amor que tenho por todas as pessoas que me obriga a descer nos vários níveis de consciência e alcançar a dimensão da depravação humana, para avisá-los de suas consequências em suas vidas atuais. Muito bem. Então vamos deixar marcado aqui nosso próximo encontro, Página próxima 30. reunião. Página 30, observe bem, importante. Isso. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Eu achei esse novo formato tá bem legal, né? Sim, tá É, sucinto, né? a Tá ideia é rendendo essa, bastante. que a gente vai colocar no YouTube e muitas pessoas que não conhecem talvez possam estar entrando em contato pela primeira vez, né? Então a gente vai pegando mesmo parágrafo por parágrafo, né? Um tema e vai destrinchando, vai elaborando. Porque É Você, isso aí. você já liberou o Dá uma canal, Roberto? ainda não, eu ia fazer isso hoje, mas eu percebi que a primeira gravação estava errada, mas ainda não coloquei. Eu vou gravar umas 5 ou 6 reuniões nossas para depois colocar. Então, essa daqui, na verdade, passa a ser a segunda reunião. A primeira foi aquela da segunda-feira, onde a gente começou no prefácio e parou na página 28. Por isso eu pedi para voltar hoje. Porque a gente teve um problema na terça-feira, que ia dar sequência. Na terça-feira passada era para ter lido essa parte. Mas o Zoom acabou o tempo dele. Aí eu fui renovar. E para renovar o negócio demorou 2 horas. Então no fim eu acabei não participando, não gravando. E assim, já que a gente quer fazer uma sequência, né? Se houver algum dia que eu não posso estar gravando, né? A gente, por favor, retoma para poder gravar, para poder colocar no YouTube, né? Toda a sequência das cartas. Né? E se a gente lê 2 ou 3 vezes, é o que a gente está acostumado a fazer mesmo, né? Eu vou criar o canal já. Vou É, criar o boa, canal, boa. Eu te tá? passo as reuniões, você pode colocar lá também. Não Beleza. tem problema nenhum, não. Imagina. A gente está para divulgar, né? A ideia é essa. E compartilhar o conhecimento, né? O que puder estar falando. E dúvidas simples ou complexas, né? Vamos falar, vamos colocar, porque cada um dá uma opinião e todo mundo cresce, né? E aí essa de hoje ficou bem legal também. As próximas a gente continua nesse ritmo. Mesmo que a gente leia uma página, né? O Cristo mesmo fala, leia uma página por vez, Isso. né? Leia um Uhum. parágrafo e faça uma meditação, que é para a gente poder compreender a fundo. Senão vira só mais um livro aí de cabeceira, só para dar sono, né? E o intuito não é esse, né? Pelo contrário, é para despertar. É. Mas eu achei sensacional fazer essa cronologia e
juntando os pontos, né, uma sequência, vai ser muito bom, muito, tá sendo bem didático até. Com E certeza. o, Eu, e o eu, mais legal foi o DC2 que você inventou. É. eu gosto de ler as coisas assim e fazer cronologia, sabe? Tá? Para minha A cabeça, gente entende mais, eu entendo melhor, assim. uhum. Vai fechando, né, Isso, liga os pontos. os Eu pontos. ligo as cartas todinha por cronologia, por palavras, eu faço um estudo assim bem legal. Uhum. Legal. Então Então é tá bom, isso. pessoal. Até segunda, né? Até, Bom bom domingo para descanso para todos. vocês. Então, Gratidão por Boa hoje. Bom noite, até descanso a segunda. todos. obrigada a vocês, meus mestres terrenos. Tchau.